Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Universo Vibrar. Aqui você encontra a frequência do curar. Eu já tô aqui, ó, com a minha varinha mágica, para que a gente possa fazer a magia da transformação na nossa vida. A magia do saber se ouvir, a magia do se aceitar, a magia do se reconhecer como a melhor pessoa e ser a pessoa mais importante da sua vida. Então é isso que eu quero que você reconheça a partir de agora, a tua essência. E se você está chegando aqui pela primeira vez, não me conhece, eu sou Kelly Redígulo, sou terapeuta, mentora, palestrante transformacional. Eu ajudo você a ativar a cura que está dentro de você, né? Para que você possa curar todas as áreas da sua vida. E se você chegou aqui agora, não foi por acaso. Eu costumo brincar assim, ó, bora lá me seguir no @Kelly Redígulo, bora me chamar no WhatsApp 11 99559 1018. Ajuda a gente a ajudar mais gente, porque gente que ajuda a gente é mais contente e sorri até com a face no dente. Sério, gente, só para descontrair, né? E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês. Eu tô com 2 livros aqui que eu quero conversar um pouquinho para a gente entrar aqui em alguns assuntos. Um livro é esse aqui, do Luiz Gasparetto e do Lúcio Morigi. É um livro bem legal. Eu gosto de trazer muito conteúdo desse livro, que é essa revelação da luz e das sombras. E o outro livro é o meu livro, né? Os Heróis do Século XXI, Desperte o herói que existe dentro de você. Então eu quero falar com você hoje. Você sabia que você tem 4 eus? Kelly, como assim? Eu tenho 4 eus. Nós temos o eu consciente, o eu alma, o eu sombra e o eu superior. E a gente precisa desses 4 eus para trazer a força e a transformação para a nossa vida, para dar os movimentos que a gente precisa dar. É como se um precisa da presença do outro. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso? Então, aqui, ó, embora tudo que existe no universo, tudo que somos seja uma coisa só, a manifestação do espírito uno, né? Então, a gente sabe que nós somos um espírito uno, corpo, mente, espírito. Mas, para a gente entender melhor esse assunto, a gente precisa perceber como tudo isso funciona. Então, eles trouxeram aqui nesse livro alguns conceitos dessa estrutura desse espírito, ou seja, dos centros de inteligência da estrutura divina que habita dentro de cada um de nós. Então, o primeiro é o eu consciente. Mas, Kelly, o que é esse eu consciente? Então, quando a gente fala no eu consciente, a gente está falando do eu percebedor. Aquele eu que tem o poder de controlar o nosso aparelho mental e que tem a vontade, a iniciativa, a atenção, a concentração, é o que toma posse para poder disciplinar, né, o mental e manipular os outros eus. Então, esse é o meu eu consciente. Então, é o que governa, né? É aquela essência divina. Então, olha só, todos os demais eus estão sujeitos à estrutura desse eu consciente, que controla o mental. Não no sentido de serem submissos a que ele determinar, mas no sentido de se expressar de acordo com a estrutura do eu consciente desenvolvida até o presente. Então, ou seja, na criação da realidade individual, na expansão da espiritualidade, o eu consciente ele vai ter a sua cota de participação dentro das nossas escolhas no universo. E ele entra como o árbitro, né, no sentido de facilitar ou criar situações confiantes, decidindo tudo. Então, quando a gente fala assim, para eu decidir algo, tudo passa pelo crivo da razão. Você já ouviu essa frase? Fala assim, primeiro tem que passar pelo crivo da razão. Tem que passar por esse eu consciente, pela estrutura da minha consciência. E ele entra como árbitro, já falei, né? É assim que ele se desenvolve. Ele desenvolveu essa estrutura ao longo do tempo. Então, ele é ideal para que ele traga esse desenvolvimento dessa estrutura mental para os outros eus, né? Para esses eus agirem dentro de nós. Até aqui, ok?
Aí vamos lá. Do ponto de vista espiritual, o eu consciente nada mais é que uma projeção minimizada do meu eu superior. É como se o espírito universal precisasse se afinar, se apertar como um eu consciente. Então, vamos imaginar assim a comparação de um triângulo, né? Comparando um triângulo invertido. Então, o triângulo é assim. Imagine que o triângulo está virado de cabeça para baixo. Então, esse triângulo invertido, em cima está a totalidade divina, o eu superior, enquanto a vórtice na pontinha é o eu consciente, né? A gente costuma dizer, dentro dessa estrutura do eu consciente, dentro da consciência existe o quê? O subconsciente. Só que o subconsciente, ele é 95%. Imagine um iceberg. Então, a consciência é apenas a ponta do iceberg. Tudo que está lá é o nosso subconsciente. Então, o que está no nosso subconsciente, ali está tudo que a gente traz, tudo que a gente acredita como verdade, tá as nossas crenças, tá os nossos traumas, tá as feridas, tá toda a estrutura do que a gente acredita ser, né? E por isso que quando a gente, por exemplo, faz uma sessão com essa ferramenta, que é a mesa radiônica apométrica universal, que vem trabalhando os pilares da radiestesia, da radiônica, da apometria, da geometria sagrada, a gente vai limpar. É como se a gente for pegar o aspirador e fosse tirar aquela sujeirinha que está lá no subconsciente. Porque o nosso subconsciente, ele vive no presente. Só que ele está carregando o quê? Tudo que está preso lá de memórias. E essas memórias estão no passado. Então, se eu fico preso no passado, eu estou trazendo o quê? Eu estou conectando com o passado dentro do meu presente. E aí, muitas vezes, a gente fica o quê? Repetindo o mesmo padrão, tá? Então, olha só. Aí a gente tem o eu alma, né? O eu alma, o eu luz. Esse eu alma, esse eu luz, ele é a nossa ligação com esse espírito uno, né? É a ligação entre essa força divina que habita dentro de nós, por intermédio desse eu superior, que vai permeando o nosso corpo desde sempre. Então, ele é o nosso aspecto luz, detentor do conhecimento espiritual e da sabedoria. O eu alma, ele é o centro cheio de sensos, como a gente já viu. Ele vem nos orientar, ele vem caminhar pela senda do invisível. Ele é o guia seguro da nossa razão. Então, por exemplo, para eu ouvir a voz da minha alma, o que eu faço? Normalmente eu tenho que ouvir através da minha respiração, eu tenho que silenciar a minha mente, eu tenho que trabalhar o pulsar, né? Então, olha só, a nossa alma, ela percebe aquilo que está por detrás de tudo, trazendo informações preciosas. Então, a nossa alma, o nosso eu alma, ele age muito no campo da nossa intuição. Ele vai enxergar muitas coisas que o nosso eu físico muitas vezes não consegue enxergar. Mas a gente consegue acionar isso quando a gente passa a ativar isso, quando a gente passa a silenciar, né? E aí a gente tem o nosso eu sombra. O eu sombra é também conhecido como o eu bicho, né? O nosso animal superior, é o eu magnético, é o aspecto sombra que é responsável por tornar algo real, por materializar. Então, uma das coisas que eu gosto de falar, gente, que enquanto a gente não assume a nossa sombra, a gente não consegue alcançar ou enxergar a nossa luz. Porque o nosso eu sombra é a parte que está lá dentro de nós que precisa ser sim vista, que precisa ser enxergada, porque é ela que traz o poder da materialização, é a força, é o que dá o impulso, é o que está ligado ao nosso chakra básico, né? É que traz a força da terra. Então, por isso que é muito importante, hoje o xamanismo traz muito essa cultura da gente identificar os nossos animais, o animal de poder, o animal de proteção, porque você vai identificando aquelas partes suas, né, que precisam ser trabalhadas, que precisam ser lapidadas. E isso está muito ligado à questão de arquétipos, né?
Então, por exemplo, às vezes você está procrastinando muito, aí a pessoa passa a usar o arquétipo do cavalo, por exemplo. O cavalo traz um arquétipo que traz a direção, né? O cavalo ele tem foco, ele vai lá e pá, 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 começa a galopar. Então, por exemplo, para quem procrastina muito, o arquétipo do cavalo é muito bom. É, para quem está, por exemplo, com muito medo, com muita ansiedade, né? Então, você trabalhar um arquétipo, por exemplo, que traz mais sabedoria, um arquétipo que traz leveza, o arquétipo da coruja, o arquétipo do beija-flor. Então, assim, eu não vou me aprofundar no assunto de arquétipos, embora seja um assunto que eu gosto muito, mas eu estou falando isso para vocês entenderem, né? Às vezes, é o nosso próprio arquétipo. Por exemplo, o meu animal de poder é o macaco. E o macaco, ele está muito ligado a essa energia do quê? Da comunicação. Então, quando eu estou ali com dificuldade de falar, estou com dificuldade de me expressar, parece que o pensamento vem e eu não consigo transmitir, o que, que eu faço? Eu me imagino lá na floresta, eu me imagino vendo um monte de macaco, brincando, e é como se eu estivesse ali tomando posse daquela energia. Então, quando a gente toma posse dessa sombra, né, dessa força animal que tem o lado luz e tem o lado sombra, a gente vai aprendendo a materializar. Kelly, tem muita gente que fala assim, Kelly, como que eu descubro qual é o meu animal de poder? Então, vamos lá. Tem um exercício que eu gosto muito de fazer, que é você colocar uma meditação, embora eu faço live todos os dias às 7 horas da manhã. E na live também a gente faz muito esses exercícios, né? Então, você quer participar da live, participa. Eu falo que é a terapia gratuita que você tem de forma diária ali. E aí você vai trazendo essa cura, aquele conta-gota de cura diário, né? E um exercício que eu gosto muito de ensinar quando você quer identificar essa força desse animal que está dentro de você, é você colocar uma música, por exemplo, com barulho de água, com barulho de meditação, com barulho assim de natureza, com barulho de cachoeira, e você vai trabalhando a sua respiração. Então, você inspira, puxa o ar, segura, solta, inspira, puxa o ar, segura, solta, inspira, puxa o ar, segura, 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 solta. Quando você estiver fazendo esse exercício, você imagina que você está dentro de uma floresta, ouvindo esse barulho da natureza, e que tem um animal se aproximando. E que você vai sentindo a força desse animal. E deixa essa força desse animal chegar perto, deixa ele tomar posse, deixa ele incorporar você, deixa ele trazer a energia dele. E isso é você tomar posse da sua sombra, da tua força de materializar, né? Então, o nosso eu sombra é a realidade física, instintiva. Ele é poderosíssimo, com forças magnéticas extraordinárias. Trata-se de um universo imenso, com todo o potencial de criar a realidade. Então, por exemplo, vamos supor, eu quero buscar alcançar lugares que eu, Kelly, talvez não imaginaria sozinha alcançar. Então, vamos supor que eu tenho um projeto na minha vida, isso eu estou falando você, tá aí, que está me ouvindo, tem um projeto na sua vida que você quer muito, mas você não se acha forte o suficiente, eu não conheço ninguém que pode me ajudar, eu não sei como que eu faço para chegar lá, não sei por onde começar. Então, eu me imagino, né, como do outro lado da floresta é o meu objetivo, aonde eu quero chegar. E aí eu me imagino como um macaco, indo lá, pulando cipó e indo de árvore em árvore, tomando posse daquela força. E aí eu começo a perceber que essa força enrola a língua, aquela força instintiva está dentro de mim.
E aí eu começo a tomar posse dessa força. E eu começo a perceber que eu tenho o poder de conseguir chegar onde eu quero ir. Que eu tenho dentro de mim ferramentas que vão me impulsionar a alcançar aquilo que eu realmente desejo. Para que eu chegue onde eu quero chegar. Tá dando para entender, gente? Tá? Então, esse universo desse potencial que traz, esse poder de criar a realidade, ele é responsável por todas as funções fisiológicas do nosso corpo. Ele dá ao nosso corpo o nosso prazer, né? Ele é a nossa natureza animal, porque o homem, ele é um animal. O que difere o homem de um animal comum, né? Um cachorro, um gato, um papagaio, um macaco, o homem ele é um animal racional, né? Então, ele tem essa consciência, ele tem esses 4 eus, ele passa pelo crivo da razão. Enquanto os animais, eles estão mais à base do instinto, né? Então, o eu sombra, ele nos mostra as nossas energias e situações, é a nossa energia realizadora. Pá, o macaco, ele só vai. Eu dei o exemplo do meu animal aqui, o macaco. Eu sei que eu preciso chegar lá. O macaco não está preocupado se ele vai encontrar tigre, se ele vai encontrar leão, se ele vai encontrar dificuldade, se vai chover. Ele só vai. Ele só agarra no cipó e fala, eu vou chegar lá. E vai chegar lá. Ele tem foco naquele objetivo dele. Ele vai no instinto da materialização. A banana está lá, ele quer a banana. E ele vai lá para pegar a banana. E a gente não. A gente, muitas vezes, a gente não usa o nosso eu sombra porque a gente acha que é o nosso lado ruim. Então, é o meu lado ruim, é o lado que eu não quero enxergar, mas é justamente o lado que faz a materialização. É a força da terra. É a força daquela espiritualidade guardiã que vai lá e fala, vai, tô te dando o caminho, tá aqui, anda. Impulsiona, né? Então, a gente tem dificuldade de aceitar esse lado. E se eu não aceito a minha sombra, como é que eu faço o trajeto do caminho da luz? Porque é a sombra que me dá força para chegar até lá. Tá caindo downloads? É isso. Então, sem a sombra não há realidade, não há vida. Trata-se de dimensões. A gente já sabe que as dimensões elas estão dentro do nosso próprio corpo. São dimensões no nosso corpo que têm poderes extraordinários para regenerar, reconstruir, restaurar e criar. É a criação, é o poder da materialização. E aí, a gente vai falar do nosso eu superior. Então, o eu superior, ou o espírito, é o espírito uno em nós, né? É o todo. Tudo é o espírito uno, mas o eu superior é a nossa parte mais explícita dele. É a manifestação absoluta do ser humano, é a genialidade, é a criação, é o fluxo da vida. Os dons extraordinários do eu superior são imensos. Quando a gente reza o Pai Nosso, fala assim, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A gente está falando assim na terra, na materialização, como no nível superior, que seja feita a vossa vontade da essência divina que habita dentro de mim. Porque se eu sou filha do todo, se eu sou filha de Deus, se eu sou filha da centelha, do Criador, do vácuo quântico, sei lá como que você chama. Você é Deusinho, você é co-criador, você tem esse poder dentro de você. Mas a gente não usa porque a gente não aceita, a gente não reconhece esse empoderamento em nós. É isso. Tá? Então, os dons extraordinários do nosso eu superior, eles são imensos, ele age nessa consciência cósmica, na essência de todos os elementos do princípio da magia da realização, a magia do realizar. É a alquimia de você transformar lata em ouro, né? Com a força do teu pensamento. Mas o transformar lata em ouro no nosso dia a dia é o quê? É você transformar a tristeza em alegria, é a polaridade. É você transformar a falta de fé em certeza de que aquilo já é na sua vida. Isso é você fazer a alquimia. Quando a gente acorda de manhã e abre os nossos olhos, a gente está pronto para fazer a magia acontecer.
Por isso que eu trabalho isso, a magia da vida. Por isso que eu ando com a varinha, porque a todo momento eu tenho que fazer a mágica acontecer na minha vida. Porque quando você está no trânsito dirigindo e o cara te fecha, você tem que fazer a mágica de trabalhar a sua paciência e não mandar aquela pessoa ir lá tomar um suco. Que na verdade não é isso, né? Que você vai mandar tomar. Não é verdade? Ou você xinga a mãe lá do outro que você nem nunca viu falar. Então, isso é fazer a magia. A gente acorda todos os dias para fazer a magia acontecer. E o eu superior é o nosso grande espírito, né? Também tem o seu arbítrio nas suas decisões, também tem determinantes, escolhas na função de que exerce esse trabalho cósmico. Então, a gente tem que trazer essa conexão com esses nossos 4 eus, né? Com essas 4 forças. Quando a gente sente, né? Quando a gente sente na dimensão do eu superior, toda a realidade divina aparece. Então, a gente vê a vida com os olhos do Espírito Uno. Então, um exercício diário que eu sugiro para vocês, quando você for falar alguma coisa do outro, quando você sentir raiva, você se coloca num lugar e fala assim: se eu estivesse num lugar, como que eu gostaria que o outro agisse comigo? Como eu gostaria que o outro falasse comigo? Os defeitos que a gente vê no outro, gente, é o espelho. São defeitos que a gente não gosta de enxergar em nós. Então, quando a gente toma posse dessa consciência, o fardo se torna mais leve, né? E quando eu falei desse meu livro, dos Heróis do Século XXI, quando a gente fala da Moana aqui, a história da Moana, ela traz muito essa questão da coragem, de honrar a ancestralidade, né? E na música da Moana, ela fala, né? Saber quem eu sou, saber para onde eu vou. Quando ela reconhece nela a força divina de cruzar o oceano, ela consegue cruzar o oceano. Ela consegue. Então, quantos de nós não estamos precisando cruzar o oceano que existe dentro de nós? E que a gente cria uma turbulência, e que a gente cria ondas desesperadoras onde a gente acha que a gente não tem capacidade de surfar. Então, aprenda a surfar nas ondas das infinitas possibilidades do universo. Porque você é um ser de luz. Traga a sua essência divina de ser. Exercite. Eu sou o eu sou. Então, quero que você fique com a mensagem desse programa de exercitar essa essência divina que habita dentro de você. Vai repetindo para você: eu sou o eu sou. Eu sou Deus em ação. Eu sou consciência divina. Eu sou a coragem. Traz essa força. Quando a gente traz essa força, a gente está materializando, a gente está exteriorizando. Certo? Ai, que gostoso, né, gente? Passou tão rápido, já está acabando o programa. Quero agradecer a cada um de vocês que ficou aqui comigo no programa. Gratidão pelo carinho. Você quer conhecer um pouquinho mais do meu trabalho? Vem fazer uma sessão da mesa radiônica comigo. É só me chamar no 11 99559 1018. Vem fazer uma sessão. Vem para o Método Vibrar, que é um curso onde eu te ensino, pego na sua mão para você trazer essa energia do autoconhecimento através da física quântica, da radiestesia, da radiônica, da apometria, da geometria sagradas. Então, vem para o Método Vibrar, vem ser vibrante e faço live todos os dias às 7 horas da manhã. Também tem um canal no YouTube, que é Kelly Redigola Oficial. Lá a gente tem podcast Viver é Mágico, onde toda semana tem um convidado com conteúdo mágico exclusivo para você. Tem o quadro Limpo, Equilíbrio e Harmonizo, onde eu vou na tua casa, equilibro o ambiente, harmonizo. Então, venha, deixa eu pegar na sua mão. Não se sinta só, porque você não está. Certo? Gratidão, um beijo no seu coração e eu quero finalizar com aquela frase mágica. Não esqueça de vivenciar a magia da sua existência. Sabe por quê? Porque viver é mágico! Tchau, gente! Beijo no coração, gratidão. Você acabou de ouvir na Vibe Mundial